Um esclarecimento aqui, a senhora prestar compromisso, dizer a verdade, o senhor pensa ser processado por crime de falso testemunho, tá ok? Não sei, ouvi dizer, e a senhora já depois outras vezes, né? Então já sabe como é que é, tá ok? Sim, senhor. Então vamos tentar Tá bom. ser mais rápido aqui, porque agora a gente está gravando aqui, fica melhor, né? Passa a palavra então, testemunho de acusação, Ministério Público. Boa tarde, dona Elizabeth. Boa tarde. Esse processo tem como réus o senhor Kélian Soares Quelinho Figueiredo de Souza, Linda Mara da Silva, Tiago Virgílio Teixeira de Souza e Jorge Ribeiro Rangel. A senhora conhece os réus? Todos. E conhece através de quê? A Linda Mara já há bastante tempo, trabalhei no rádio com ela. O Quelinho sempre acompanhou o casal Garotinho, também conheci na política, seu Jorge Rangel um pouco depois, e o Tiago Virgílio também, sempre militando na política. A senhora sabe se eles faziam parte, se eles eram vereadores ou Sim, faziam parte do governo? Sim, todos do eles. Governo da prefeita Rosinha? No caso, tirando os vereadores, o Jorge Rangel, vereador, a Linda, secretária particular da prefeita Rosinha, e o Tiago e o Quelinho, vereadores, todos eles. A senhora sabe se eles foram candidatos a vereador em 2016? Sim, todos foram candidatos. A senhora chegou a ajudar algum deles na campanha? Sim, fui uma das coordenadoras da campanha de Linda Mara. A senhora trabalhou na prefeitura no ano 2016, 2015? 2015 e 2016. Trabalhou fazendo o quê? Eu trabalhava na Secretaria de Ação Social, de Desenvolvimento, Humano e Ação Social. Eu trabalhava lá no atendimento ao público e também atendimento comunitário ao público e aos parlamentares. E o que a senhora fazia em relação aos parlamentares? A senhora conversava com eles, tinha encontro na verdade, com eles? Na verdade, a maioria deles eu conversei foram com os assessores. E dentro desses parlamentares constavam alguns dos réus aqui? A senhora chegou na lida diária, no desempenho das suas funções? Mas está com o assessor da Linda Mara, do Tiago Virgílio, do Jorge Rangel? No caso da Linda Mara, quem trabalhava para ela dentro da secretaria era eu mesma. E no caso dos outros, às vezes era ir ver alguma coisa lá do cheque cidadão, porque que o cheque... Isso antes de junho, tá? Ver se um cartão não veio, porque que aquela família não recebeu a casa, algo desse, do andamento da secretaria. Entendi. E a senhora, especificamente no ano 2016? Sim. A senhora, como trabalhava na Secretaria de Promoção Social, o programa Cheque Cidadão era vinculado a essa secretaria. Era um dos carros-chefes da secretaria. Sim. E a senhora sabia ou percebeu que no ano 2016 houve um incremento repentino de pessoas que ingressaram no programa Cheque Cidadão? Sim. Sim, isso era nítido na secretaria, apesar de todos os esforços para que isso não fosse nítido para a justiça nem para a população. Dentro da secretaria, as coisas funcionavam tanto que os digitadores que foram contratados para esse fim, para receber os novos do cheque cidadão, as novas pessoas do cheque cidadão, se fosse uma coisa normal e que pudesse ser vista pela justiça, ela ficava na parte da frente da secretaria, quando na verdade foi colocado os digitadores na parte dos fundos da secretaria e tinha um turno especial. Trabalhavam feriados, finais de semana, à noite, para que durante o dia a secretaria, entre aspas, parecesse normal. A senhora viu essa movimentação diferenciada no ano 2016? Sim, porque a sala que eu ocupava para atender a população era uma sala muito próxima ao gabinete, no caso, de um pedaço do ano, do então secretário Tiago Ferrugem e depois da secretária Analice. E essa decisão de incrementar o número de usuários e beneficiários do programa Cheque Cidadão partiu de quem? De Antônio Garotinho. De mais alguém? Não. Quem decide tudo era ele. Então, aí ele não deu tinha decisão de outra pessoa, não. E essa determinação do senhor Antônio Garotinho, ela contemplaria os réus aqui desse processo? Sim. Beneficiaria os réus desse processo? Sim. Eles receberiam todos.
Ele atendeu um por um na prefeitura para que combinasse individualmente, porque nem todos receberam o mesmo número de cadastros. Então, ele que fazia a reunião individual. E isso era escolhido de acordo com a zona eleitoral, com a capacidade de votos que o garotinho imaginava que cada um teria. Tanto que isso foi depois aumentando. Por quê? Porque o garotinho ele trabalha com pesquisas. Então, à medida que as pessoas foram se despontando na sua área eleitoral, elas foram ganhando um complemento ou um avanço, né, para que seus votos realmente estivessem naquela área. E qual seria o procedimento determinado pelo senhor Antônio Garotinho para que houvesse esse ingresso das pessoas? Qual era a princípio... o que os candidatos deveriam fazer para incluir essas novas pessoas no programa? Foi feito no caso, eu vou falar do meu caso, que eu acredito que tenha se estendido para os demais. No caso da Linda Mara, fez uma reunião, pediu apenas para que não entrassem algumas áreas, porque no caso de alguns vereadores, eles tinham áreas específicas. Vou explicar melhor. Seu Oséias, ele tinha a área de travessão. Então foi pedido para a gente, quando eu falo para a gente, é porque naquele momento eu também fazia parte da coordenação da campanha. De quem? De Linda Mara. Foi pedido para a gente não entrar, por exemplo, em travessão. Lógico, se já tinha dado Oséias, não entrasse naquela área. E como foi pedido também, só que tinham lugares, pela Linda Mara ser uma radialista, os votos dela eram muito pulverizados, era na cidade toda, mais ou menos. Então, tinha lugares que, por exemplo, Guarulhos, houve grandes problemas para a gente dentro do Parque Guarulhos, por exemplo, Parque Lebré, porque as lideranças, no caso de Magal, ficavam implicando, mas eles ficavam incomodados com a gente também estar naquela área ali, oferecendo cheque em troca de voto. Então, mas qual era o procedimento então, que foi determinado para a captação desses novos beneficiários? Desses novos beneficiários. O que o candidato, os seus assessores deveriam fazer? Algum tempo antes, o Tiago Ferrugem chegou lá com um cadastro e depois esse cadastro foi modificado de um pequeno para um grande por causa das assistentes sociais, que a Analice e o garotinho chegaram a um consenso dizendo que naquele cadastro pequeno realmente as assistentes sociais não iam assinar, mas que no Grandes eles achavam que sim. Então, eram entregues para a gente, entregar os cadastros, e no caso, eu vou falar no meu caso específico, que no caso da Linda Mara, foi feita uma reunião na casa dela, comigo, com o Luiz Careca, com o seu Azailton, com mais algumas pessoas, que essas pessoas elas iam cooptar pessoas, lideranças. Quem eram essas pessoas cooptadas? Na sua maioria, eram pessoas que recebiam já em algum salário da prefeitura. Algumas sim, outras não. Por exemplo, nós distribuímos um cheque cidadão a todos os... eu não sei como que eles ficaram na folha de pagamento, porque era RPA. Mas a gente chamava de síndicos. São pessoas que elas atuavam nos conjuntos do Morar Feliz. Então, eram chamadas de síndico. A gente contactou todos, até porque foi a Linda Mara que indicou esses síndicos, e a gente entregava o cadastro para cada um deles. Também a gente fazia a nossa avaliação. Aquele síndico tem mais para dar, então dava 20, dava 30, dava 50, dependendo da capacidade que aquela liderança tinha naquele lugar. Mas não foi feito só com os síndicos. Foram feitos também com lideranças, com pessoas que a gente confiava. Ocupante de DAS, de cargo comissionado também? Ocupante de DAS, né? Por exemplo, deu... Ao rapaz da Vila Olímpica. O rapaz da Vila Olímpica tinha uma certa liderança naquele bairro. Foram dados alguns formulários para ele coletar... pessoa que trabalhava no posto isso. de saúde. Foram dados também, lá em, acredito, que 3 vendas, Simone. Então, essas pessoas faziam como? Eles pegavam o formulário e iam na casa das pessoas? Aí, com esses líderes, que a gente chamava de líderes comunitários. Esses líderes, então, eles pegavam e iam na casa das pessoas e
pegavam os documentos, que era carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos, tudo isso para que passasse despercebido, se houvesse algum problema na eleição, todos os documentos estariam ali, junto com o cadastro. E essas pessoas procuravam, né, as pessoas certas que elas poderiam depois, como foi feito, eu mesma fiz reuniões em várias comunidades depois, só com as pessoas que foram beneficiadas pelo cartão do Cheque Cidadão. E aí esses intermediários, digamos assim, né, pegavam esses documentos, faziam o que com esses documentos e esse formulário? Pois é, essas pessoas elas traziam de volta, grampeado direitinho, a gente organizava. Fazia para onde? Para entregar para a Gisele, lá na sala do Cheque Cidadão. Por isso que eu falo que a sala, muitas vezes eram recebidas do lado da sala da Analice, que era uma sala que tinha um cadeado, e eram encaminhadas para essa sala de trás, onde tinham os digitadores. Inclusive, há um adentro sobre isso, porque nem todo mundo recebeu no primeiro mês que foi liberado o Cheque Cidadão. Por quê? Porque não havia tido tempo suficiente para a confecção desses cartões. A primeira veio uma parte e veio a segunda, até a busca e apreensão. Por que faltou pessoas que até hoje são inscritas no programa e não receberam seus cartões? Isso depois foram vistos nos grandes recadastramentos que tiveram. Porque elas foram, quando a Justiça fez a busca e apreensão, esses cartões foram juntos. Então, aí depois que esses cadastros eram entregues na secretaria, aí eram digitados. Passou um tempo, né? O garotinho estipulou que naquele... ele falou que não ia ser num mês que a gente estava fazendo, seria no mês seguinte. E aí, chegando os cartões, como que eu vou falar da parte como eu fiz? Eu botei num caderno, e esse caderno continha o nome da liderança e o nome de todas aquelas pessoas que ele tinha me entregue o documento. Então, para mim, era fácil. Quando eu recebia os cartões, eu sabia exatamente de qual comunidade aquele cartão era. E quem tinha me entregue aquele documento. Eu passava uma borrachinha, aquela borrachinha de dinheiro, chamava a liderança dentro da secretaria. A maioria delas eu entreguei dentro da secretaria, com as lideranças, durante o dia mesmo, mas porque eu atendia muita gente, então não chamava tanta atenção. Ou, de noite, depois do expediente, a gente fazia também entrega desses cheques nas comunidades. A gente sempre fazia depois das 19 horas, porque a gente sabia que o TRE encerrava suas atividades às 19 horas. Então, depois das 19 horas, 20 horas, estava liberado. A gente podia fazer a reunião sem que houvesse nenhum tipo de abordagem do TRE. Nós tivemos alguns problemas nesse meio tempo de entregas. Nós fomos pegos uma vez eu dentro da secretaria, pelo TRE, mas eu consegui entrar num carro e pegar minhas coisas e ir embora. E numa outra vez, foi uma pastora que também fazia cadastro para a Lindamara e que houve uma denúncia a respeito dela, e aí esse foi um dos motivos, inclusive, do Antônio Garotinho chamar uma reunião urgente dentro do gabinete da prefeita, para que houvesse um puxão, digamos assim, de orelha, para todos aqueles que estavam, que iam receber o cartão, os vereadores, as pessoas que estavam envolvidas. Ele chamou uma reunião e falou que daquele jeito não tinha como, que as pessoas estavam sendo descuidadas, que não tinha como essas pessoas ficarem falando, mas era muito difícil você mantém algum segredo até com 2 pessoas, né, se forem confiáveis. Mas com aquele monte de gente era muito difícil, né? Começou a secretaria a ficar cheia das pessoas da comunidade que não tinham recebido, quererem receber também. E aí esses dados dessas pessoas eram digitados, que a senhora falou? Eram digitados. E enviados para algum lugar, esses dados? Eu acredito que para a empresa, para a confecção do cartão, porque chegava tudo certinho. Aí quando chegava o cartão, o que era feito com esses cartões? Era entregue para quem? Para as pessoas das comunidades. A gente entregava as lideranças para que essas lideranças entregassem na comunidade. E essas lideranças, elas eram ligadas sempre a algum candidato a vereador? Sim, nunca foi solto, não.
Nunca ninguém foi lá, eu cheguei, eu quero, não. Nunca foi assim. Tinha que ter prévia autorização do garotinho. E esse incremento, então, de beneficiários do programa Cheque Cidadão, ele teve um objetivo eleitoral? Sim. O objetivo Posso falar? Pode falar. Se o Dr. Ralph, ele não impede o pagamento daquele mês de setembro, né? O senhor impediu porque o cartão sairia... Foi o doutor Heron. Hã? Foi o doutor Heron. Doutor, desculpa, eu sempre achei que fosse o senhor. Mas, de qualquer forma, se não tem aquele impedimento, certamente o voto desses vereadores iam ter sido muito mais. Porque aconteceu no meio disso a proibição do pagamento e também a busca e apreensão. Outras pessoas não receberam. Mas quando eram entregues às pessoas o cartão cidadão, a pessoa que entregava dizia quem que tinha conseguido aquele com cheque, certeza. pediu voto para determinado candidato, dizendo, foi esse candidato que conseguiu para a senhora, eu posso, o próprio candidato chegou a entregar pessoalmente. Não, no meu caso, a Linda tinha muito medo. Ela me designou e designou o Luiz Careca para a gente cuidar dessa parte. Então, da entrega e do recolhimento de documentos, apesar que ela indicava alguns. Ela mesma me entregou pessoalmente alguns documentos. Beth, inclui esse aqui na lista. Outras pessoas, familiares, pessoas próximas a ela, também me entregaram documentos. Tudo falando, a Linda Mara mandou te entregar. Eu só fazia a inclusão com o pedido dela, com a autorização dela. O que eu gostaria de esclarecer é que eu, como uma mera assessora, eu não tinha o poder de incluir sem que fosse com autorizo, sem ela e sem o garotinho. Eu não tenho esse poder. O cheque cidadão, ele tinha senhas. Tá? A inclusão para esse projeto social era através de senha. E nenhum de nós tínhamos. Todas as pessoas tinham que ser digitalizado, tudo direitinho na secretaria. E havia alguma hipótese de algum candidato receber esses cheques para distribuir sem que fosse por ordem do senhor Antônio Garotinho? Nunca. Nunca. O Garotinho jamais permitiria uma coisa dessa. E pela percepção da senhora, já que a senhora estava dentro lá do processamento, a senhora percebe que esse projeto, digamos assim, deu certo em razão da eleição de várias pessoas, que estavam envolvidas no esquema? Ordem, excelência, a respeito da percepção dela. Ela estava de dentro do esquema, doutor. Mas ela viu alguma coisa? Ela disse que viu. Se houve sucesso? Ela disse que viu. Impressão? Ela disse que viu, porque ela participou de todas as etapas do processo. Desde a reunião prévia, até a coleta de documentos, até a inclusão no sistema, até recebimento do cartão, até a entrega das pessoas, até pedido de voto. Percepção. A percepção dela. A percepção dela é de dentro do esquema, de quem estava dentro do esquema. Esse é o objetivo da pergunta. O juiz tem que deferir ou interferir. Eu acho que não tem motivo para indeferir, tendo em vista que ela participou efetivamente do esquema. E ela tem nuances. Está dando o depoimento do que foi vivenciou. Então a senhora percebe se foi um sucesso o projeto? Foi um sucesso desde o momento que se reverteu em votos para os vereadores eleitos? Sim, porque tanto teve sucesso que os vereadores foram eleitos. Se não tivesse sido sucesso, como que eles teriam eleito? Mesmo que era uma outra conjuntura, se você ver a eleição de 2012 para a eleição de 2016. Algumas coisas aconteceram no meio desse tempo e que interferiram, mas teve sucesso sim, foram eleitos. Aqui... Só para mencionar aqui, com base no artigo 213, né, que fala: o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato, como ocorre neste caso. Que é o caso. Aqui nas folhas 4.528 dos autos, consta um depoimento da senhora prestado nos autos do processo 2693-2016, 6190100.
Eu vou ler para a senhora aqui, a senhora preste atenção, por favor, para ver se a senhora confirma ou altera algum trecho dessas informações do depoimento da senhora. Que são verdade os fatos narrados na denúncia, que realmente tudo isso ocorreu, que trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Social, que presenciou tais fatos, que como atendia ao público, percebia pelo acesso ao sistema CIAS de que várias pessoas que lhe procuravam estavam aptas para ingressar no programa, mas não eram inseridas, que fazia campanha para Linda Mara Silva, que participava de reuniões na sala da prefeita de Campos ou na sala de reuniões, sempre com a presença do senhor Antônio Garotinho, a respeito do programa Cheque Cidadão, que nessas reuniões participavam o já mencionado senhor, além dos senhores Osés, Miguelito, Linda Mara, Tiago Ferrugem, Jorge Rangel, Vinícius Madureira, que as pessoas de Conselheiro e Morro do Coco não se faziam presentes. Ou seja, os candidatos que depois obtiveram poucos votos realmente não participaram da primeira reunião. Que a senhora Analice e Gisele estavam na primeira reunião e lá foi esclarecido como se daria a entrega dos cadastros em branco e as datas para serem entregues na secretaria. Que as datas eram pré-fixadas e teriam que ser obedecidas para a entrega dos cadastros. Que a função da depoente era atendimento ao público e aos parlamentares. Que quem organizava a reunião, mandando chamar as pessoas, inclusive, era o senhor Antônio William Garotinho Matheus de Oliveira. Que nesta reunião ficou explicitado que o cadastro não passaria pelo CRAS. Que o senhor Antônio Garotinho pensou que depois as assistentes sociais com cargo de DAS iriam chancelar o que eles trouxessem da rua, já adiantando que depois houve a negativa das assistentes sociais, que nem todas as assistentes sociais trabalhavam no programa de Cheque Cidadão. Que o que Garotinho queria era só a assinatura das assistentes sociais, que não haveria visita das assistentes sociais. Que os 4 denunciados, no outro processo, no caso, que era esse aqui foi no processo do Miguel, Osés, etc. Que os 4 denunciados estavam presentes na referida reunião. Que esse esquema já era antigo. Inclusive, o campista ganhou a eleição desta forma. Que também ocorreu na época que a prefeita foi candidata ao governo do Estado. Que vários digitadores foram contratados a partir de junho de 2016, os quais foram indicados por várias pessoas, inclusive o senhor Tiago Ferrugem, Luiz Careca, esposa de Analice, e Roberta Moura, que chegou a ver muitas vezes os cartões separados para os vereadores, na primeira leva, que cada um tinha um procedimento no caso da depoente, No caso da depoente, a mesma fazia contato com as lideranças arregimentadas em favor de Linda Mara para saber dos beneficiários do Cheque Cidadão. Que antes de passar as informações para Gisele ou Analice, diretamente da depoente ou de suas lideranças, fazia uma lista ligando os beneficiários com as lideranças. Que a depoente, naquela ocasião, estava realmente dentro de todo o esquema, trabalhando diretamente na campanha com a senhora Linda Mara, ciente de tudo. Que constantemente os 2 primeiros denunciados e outros candidatos iam procurar diretamente a senhora Gisele ou Analice. Que tais encontros ocorriam à noite e sabiam justamente o que cada uma ia ali fazer, tanto para entregar os cadastros como para receber os cartões. Que os 2 primeiros denunciados, no outro processo, no caso, chegaram a entregar cadastros e apanhar o Cheque Cidadão, mas saíam com caixas... mas não presenciou efetivamente a entrega, mas pode afirmar que entravam sem nada e saíam com caixas ou pacotes. Que ocorreram outras reuniões com a presença do secretário de governo na época, sendo que numa dessas reuniões foi marcada pelo senhor Antônio Garotinho após várias denúncias feitas no TRE referente a este benefício, quando então o senhor Antônio Garotinho pediu que as pessoas tivessem mais cuidado em razão das denúncias, esclarecendo que uma das pessoas que quase foi apanhada pelo TRE foi a pastora Adriana no Parque Prazeres. Dada a palavra ao Ministério Público, foi respondido e perguntado que houve realmente o incremento do número de beneficiários no programa Cheque Cidadão, presenciando reuniões instruídas pelo senhor Antônio Garotinho e feitas pela própria depoente, pois este tinha receio de ser pego pelo TRE, sendo que a única reunião que participaria o senhor Antônio Garotinho não ocorreu porque foi impedida pelo TRE, que presenciou muitas vezes o aumento de fluxo dos candidatos a vereadores e de vereadores junto à secretaria em questão, e que nos anos anteriores os vereadores quase não frequentavam a Secretaria de Promoção Social. Que o contato era feito, então, com as 2 denunciadas, no outro processo, a Analice e Gisele. Mas a senhora Analice tinha muito pouco tempo de gestão, pois o secretário anterior era o senhor Tiago Ferrugem,
que a depoente presenciou as pessoas levando vários sacos para a secretaria. Que a depoente, por pedido de Ana Alice Gisele, colocava as pessoas em salas separadas, pois não tinha como explicar como uns recebiam mais que outros, tudo no horário noturno. Que a senhora Ana Alice era monitorada 24 horas pelo senhor Tiago Ferrugem, através de telefonemas e WhatsApp, tendo dito à depoente, coitada da senhora Ana Alice. Que o senhor Tiago Ferrugem perguntava sobre atendimentos, as pessoas que seriam atendidas, sendo que Tiago Ferrugem era um dos maiores beneficiários deste esquema. Que os cartões não foram separados dentro da secretaria, não sabendo dizer se foram entregues na secretaria. Que pode afirmar que os cartões eram entregues e já desbloqueados, todos ao mesmo tempo, por ordem do senhor Antônio Garotinho. Que pode afirmar tal fato porque quando foi entregar para a Gisele as fichas, tais como as de folhas 1715 e seguintes, foi dito por esta senhora que não adiantava mais nada, pois tudo havia sido desbloqueado pelo senhor Antônio Garotinho. Que antes a regra era que os cartões vinham bloqueados, e após a entrega dos recibos é que eram desbloqueados. Que tinha muitas listagens, mas colocou fogo por ordem do senhor Garotinho. Que a ordem foi dada por este senhor à senhora Lindamara, através de telefone, estando a depoente ao lado da candidata a vereadora. Que soube de outras pessoas que atearam fogo em documentos, tais como Jossana e Verônica. Que o documento de folha 1705 é o do caderno da senhora Ana Alice, manuscrito pela mesma, traduzindo-se em relatório do que era entregue pela depoente, inclusive com a data registrando o ocorrido. Que os digitadores tinham um regime especial de trabalho, ou seja, o dia inteiro, inclusive finais de semana e feriados. Que a entrega dos cartões cidadão era feita principalmente nos finais de semana, no dia inteiro, no interior e na cidade à noite. Dada a palavra à defesa, foi respondido e perguntado que, presa no dia 31 de outubro de 2016 em Copacabana, foi presa, que a sua condução para a delegacia desta cidade se deu em um carro descaracterizado, que o carro da Polícia Federal escoltou tais viaturas a partir da entrada da cidade até a delegacia da Polícia Federal, que se sentiu exposta desde que foi decretada a sua prisão, sendo exposta a sua família, que não foi oferecido nenhum apoio psicológico a depoente ou a seus familiares por parte do senhor Antônio Garotinho, e que este recebeu a mensagem do seu filho e não respondeu. Que ficou em vários hotéis no Rio de Janeiro durante o período da decretação da prisão até a sua captura. Que não pagou hospedagem, pois não tinha dinheiro. Que sempre soube que o dinheiro para bancar a hospedagem e alimentação era pago pelo senhor Tiago Godoy, e inclusive dentro do escritório do senhor Fernando Fernandes, aqui presente naquela ocasião, no caso. Que o dinheiro não foi entregue na presença do patrono aqui presente, aí são coisas que não têm muita relevância. Confirma esse depoimento? Confirmo. Alguma coisa a retificar? Não, confirmo. Em relação ao procedimento para inclusão no programa Cheque Cidadão antes de 2016, a senhora sabe dizer se era obrigatória uma visita da assistente social à casa da pessoa que pretendia receber o benefício? Sim, inclusive é lei. O Cheque Cidadão, né, o programa, ele é oficializado. Então, como que funciona? A pessoa vai até o CRAS, se inscreve e, através de visita das assistentes sociais, elas fazem um relatório, tornando aquela família apta ou não para receber, então, um benefício. Há toda uma regra. E a partir de 2016, quando foi determinado o incremento de beneficiários, foi determinado que houvesse também a visita pelas assistentes sociais? Não, não tinha tempo para isso. A eleição era em outubro. Não havia tempo para a quantidade de visitas. Isso nunca foi cogitado. Sempre, quando foi falado nas reuniões que ia ter um incremento e que isso ia ser distribuído para os candidatos, nunca foi falado em visita, porque não tinha tempo, era só entregar a documentação e, como eu já havia dito, com as assinaturas naquele momento, das assinaturas das assistentes sociais, que eram DAS. Mas mesmo sabendo que todos os outros que já estavam no programa tinham recebido visita. E especificamente em relação aos réus deste processo. Sim, senhor. Jorge Rangel, Tiago Virgílio, Lindamara e o Quelinho. A senhora viu pessoas ligadas a eles
recebendo cheques, recebendo ou levando caixas, formulários, pegando formulários, etc.? Sim. A senhora viu uma listagem que consta no processo, onde tem o nome de alguns candidatos, um apelido... A única surpresa, de cheques que a única teriam surpresa recebido? para mim é que, por eu trabalhar com a Linda Mara, muitas vezes eu não sabia a quantidade. Eu tinha noção, porque dentro de uma caixa dá muito e dentro de um envelope não dá tanto. Então eu tinha noção, mais ou menos, de quanto cada um poderia estar recebendo. Mas o número exato não tinha conhecimento. Só sabia, obviamente, do de Linda Mara. No dia que houve a busca e apreensão dentro da secretaria, a senhora estava lá? Não, eu tinha saído antes, mas fiquei monitorando. Eu fiquei ligando para as secretárias que estavam para saber se eles já tinham ido, o que eles tinham pego, se tinham pego muito cartão. Foi um dia muito difícil, assim, para todos nós, porque estava na segunda leva. Então, as pessoas que a gente tinha pego os documentos, elas também cobravam da gente. Então, a esperança nossa era que, tipo assim, toda vez que estava para chegar, as pessoas, as próprias lideranças que a gente tinha, ficavam, já chegou, o meu tá faltando de fulano, tem gente vindo aqui na minha casa. Então, todas as vezes que estava para chegar, era uma ansiedade muito grande. E quando isso acontecia, quando aconteceu essa busca e apreensão, nós ficamos muito desapontados. Como que nós íamos falar para a comunidade que o cartão dela, então, não já estava nem mais com a gente, nem mais com a secretaria. Agora estava na mão da justiça. A senhora sabe se antes do período pré-eleitoral, digamos assim, antes de maio, né, do ano passado, estavam sendo feitas inclusões de pessoas no programa Cheque Cidadão? Sim, as inclusões eram feitas, mas eram muito poucas. Apenas, não eram... Peraí, deixa eu explicar melhor. Não eram tão poucas assim. Mas nós estávamos num tempo de crise. Mas as pessoas que estavam sendo incluídas, elas estavam aptas para serem incluídas. Então, como funcionava? O secretário, eu vou falar do secretário que eu trabalhei. O secretário Tiago Ferrugem. Muitas vezes as pessoas idosas ou deficientes iam lá na secretaria, ou as pessoas que eu atendia. Eu pedia à secretária para ver se estava apta ou não, ela me respondia lá no setor do cheque, eu encaminhava a pessoa para lá, estava apta. Aí eu chegava para ele e falei, Tiago, essas pessoas que eu atendi hoje, elas estão aptas. Seria possível você incluí-las no próximo? Algumas vezes sim, outras vezes não. Mas o Tiago também tinha esse poder. E vi por várias vezes ele incluindo pessoas e pessoas e pessoas antes do mês de maio. Mas não nesse quantitativo. Não, de maneira nenhuma. Digamos que por mês... Sem a visita 25, da assistente social. Não, até porque, como eu falei, estava num tempo, né, de escassez, digamos assim, e que eu não sei o número exato, mas não chegava nem perto desse número que foi incluso. A senhora sabe se dos réus aqui, se eles tinham algum apelido ou codinome? Todos eles tinham apelidos. Alguns que foram utilizados na listagem do Cheque Cidadão ali? Sim, alguns a gente até ficavam matutando lá qual seria. Da Linda Mara foi habitação. Por quê? Porque a Linda Mara era coordenadora do Morar Feliz, era do Viver Feliz, era um projeto que era dos condomínios Morar Feliz. No caso do Kelinho, era Americanas. Por quê? Porque o irmão dele se chama Américo. E assim por diante. Tinha uma razão de ser aqueles apelidos. Eu não vou saber aqui dizer o porquê de todos aqueles, mas a gente, conhecendo um pouco mais de política, de convivência com eles, a gente sabe que tinha alguma ligação porquê daqueles apelidos. E depois daquela busca e apreensão que o TRE fez lá junto com o Ministério Público, lá na Secretaria, houve alguma determinação para supressão de documentos, sim, esconder arquivos, deletar arquivos, para que não fosse descoberto pelo Ministério Público, sim, pela Justiça? Como eu já também tinha falado no meu depoimento anterior, foi determinado que colocasse fogo em tudo. Porque depois de digitalizado, estando dentro do computador, não tinha necessidade mais da parte física, porque se entendia que um arquivo
você conseguiria esconder dentro do computador ou apagar de alguma forma. Mas a parte física não. Então, por isso que foi determinado que colocassem fogo em todos os documentos que fossem referentes ao cheque cidadão. Quem determinou? Antônio Garotinho. E isso foi cumprido? Foi. Quer dizer, foi cumprido, salvo alguns que eu nem lembrava mais, que eu tinha colocado numa outra residência e que eu entreguei Satisfeito, excelência. A palavra... Doutor, tá por quem, doutor? É o último. Então, doutor, com a palavra, então, os advogados, os primeiros denunciados. A senhora falou a respeito dos digitadores, que eles trabalhavam no período noturno, finais de semana e feriados. Eles só trabalhavam nesses períodos? Não. Eles trabalhavam porque eles trabalhavam por escala. Alguns trabalhavam de manhã, outros à tarde e outros à noite. Eles trabalhavam, principalmente porque os finais de semana, a Analice teve um final de semana, inclusive foi até Semana Santa, ela teve que comprar alimentação para eles, porque eles trabalharam no final de semana, conseguir quentinha, era tudo muito desgastante para aquelas pessoas que estavam digitando. Tinha gente que digitava de manhã, tinha alguma que digitava à tarde, e tinha alguns que se predispunham a ficar um pouco mais, que depois foram ganhando a confiança da secretária, como no caso do Heitor, que mora em Venda Nova ou Campo Novo? Campo Novo. Esse digitador ganhou a confiança da secretária, então ele trabalhava um pouco mais, até porque em busca depois de conseguir uma colocação dentro da secretaria. Ele já estava só para o RPA era um tempo determinado, né? O digitador, ele depois ia ser, porque não tinha mais razão de ser, então ele procurando ter depois uma colocação, ele ficou, né, mais, como que eu vou dizer, mais amigo da secretária, então ele trabalhava, estou dando um exemplo, mas acredito que tenha sido outros. Ok. Pois não. A senhora tem ideia mais ou menos de quantos depoimentos a senhora já prestou até hoje na Operação Chequinho? Eu não tenho ideia, não, senhor, mas todos os depoimentos que eu dei, eu falei a verdade, foram depoimentos que foram esclarecendo fatos que foram acontecendo. Todas as versões refletem a verdade? Todas as versões, não. O senhor não vai me fazer de novo o que o doutor Fernando Fernandes fez. Aquele primeiro meu depoimento, em que estava o doutor Nilson, eu omiti e menti. Então, vamos aos fatos. Naquele primeiro depoimento, que eu cheguei presa à Polícia Federal, eu estava com muito medo e estava muito confusa de tudo que estava acontecendo. Eu estava muito exposta, eu estava com muito medo. Então, naquele meu primeiro depoimento, tanto que eu nego tudo, não foi o garotinho, não foi... Mas como que eu ia fazer parte de um esquema? Como que eu ia dar aquela despesa ao município se eu não tinha esse poder? Então, eu decidi pela verdade, decidi que aquele momento era um momento crucial na minha vida, que eu ia decidir em continuar falando mentira e carregando esse peso na minha consciência, ou falar a verdade e ser uma pessoa liberta, uma pessoa que realmente quer que as coisas melhorem na vida da gente. Então a senhora já mentiu em depoimento? Eu menti, como eu falei com o senhor, eu omiti e menti quando, por exemplo, no meu primeiro depoimento, eu falei que quem pagou as minhas despesas no hotel, eu falei que foi eu, coitada do meu salário, para pagar um hotel daquele. Eu não tinha dinheiro para pagar um hotel daquele. O hotel era muito bom. Winston, né? Lá do Guanabara, na Avenida Rio Branco. Eu não tinha dinheiro para pagar. E realmente, como eu falei com o senhor, na verdade, eu com medo, eu acabei realmente mentindo naquele primeiro depoimento. Todos os outros eu resolvi falar a verdade. E desde o momento que eu decidi falar a verdade, eu tenho estado muito bem com a minha consciência. Satisfeito. Sem pergunta, excelência. Alguns esclarecimentos aqui do juízo. Primeira pergunta. A senhora está aqui, se sente pressionada? Aqui para dizer, a senhora está tranquila para dizer o que a senhora pensa aqui? Aqui dentro, sim. Sim. Algum momento a senhora foi coagida por alguma autoridade policial, né, delegado, especificamente pelos delegados que tomaram depoimento, a senhora sai da delegacia? Houve coação? Não, senhor. Nunca houve coação. A única momento que eu me senti coagida durante todo esse processo foi quando foi no outro dia, dia 1º de novembro,
quando na parte da manhã entrou todos aqueles advogados e acabou até uma filmagem minha não autorizada. E naquele momento eu estava chorando muito, estava muito nervosa, pensando naquele momento no meu filho, na minha mãe. E realmente eu, né, não conseguia nem falar direito. Né? Foi o único momento que eu me senti coagida, porque eu nunca vi tanto advogado junto, eu nunca vi uma sala tão tumultuada. E a senhora que chamou os advogados? Não, eu não chamei. Como eu falei com o senhor, eu não tinha dinheiro para pagar um hotel, vou ter dinheiro para pagar para o senhor. Esses advogados aqui são advogados que estão a nível nacional. Como que eu teria dinheiro para pagar tais advogados? Eu não tenho dinheiro para pagar tal advogado, tanto que não estou nem com advogado. E a senhora ficou clara, ciente que a senhora, naquele momento ali, foi esclarecida, a senhora assinou de livre e espontânea vontade? Não, não foi de livre e espontânea vontade. Algum contrato, alguma procuração? Não, senhor. Advogados Não foi assim que aconteceu. Eu estava chorando muito, estava muito nervosa, e aí foi pego um papel. Eu estava dentro de uma sala reservada da Polícia Federal, tinha uma máquina de xerox nessa mesma sala, e pegou uma folha, um rascunho dessa máquina de xerox, foi feita alguma coisa ali, eu acredito que até aquele momento eu não tinha, né, nem adquirido nenhum advogado, e aí assina essa folha, e naquele momento eu muito nervosa acabei assinando uma folha que realmente... Então a senhora aqui reafirma categoricamente, se eu entendi, a senhora me confirma ou não, que a senhora não sofreu, que a senhora falou aqui, com a ação das autoridades policiais, é isso? Em nenhum momento. Tá ok. A senhora falou em destruição de provas, que foi ordenado Sim. por... Garotinho. Como é que foi essa ordem para destruir provas? Foi logo depois da busca e apreensão, e aí foi dado um telefonema para a senhora Linda Mara, e ela, né, no caso, não só eu estava do lado, né, e os telefones de hoje estão muito bons, com as vozes muito altas, e eu ouvi o garotinho falando que todo e qualquer documento que envolvia do cheque cidadão era para a gente exterminar. No caso, ela passou essa ordem para mim e eu liguei para as lideranças nossas, porque eram muitas, como eu falei, o voto pulverizado dentro da cidade toda. Fiquei ligando para aquelas lideranças durante aquele dia para que tudo que eles tivessem em mãos fossem colocado fogo. A melhor forma era o fogo, porque o fogo não deixa provas. Você sabe especificamente quem destruiu, assim, só lembra de pessoas? A maioria delas? Que você tem a maioria delas. No caso da secretaria em especial, aquelas que estavam, no caso não eram só da Linda Mara, tá? Eram de todos eles. Foi destruído através de sacos pretos pegos na secretaria por Jossana, na casa da Verônica. No caso, Jossana Ribeiro, na casa da Verônica Daniel. Essa Verônica é a que teria gravado também um áudio? Sim, sim. É a mesma. É a mesma que ficou com a gente no Rio de Janeiro, é a mesma que eu saí para comprar roupa com ela, que eu saí para comprar brinquedo para o filho dela, para que ela se mantivesse mais calma, digamos assim, lá no Rio de Janeiro, no hotel, junto com a gente. E essa Verônica tinha, então, na casa dela, os documentos? Não, ela foram levando para a casa dela para que fosse colocado fogo, até porque... Na casa dela? Na casa dela. Foi levar na casa dela. Sim, senhor. Quem mais presenciou esse fato de levar na casa dela? A senhora foi junto? Não, eu não fui junto. Tá. Eu não sei, chegando até lá, porque eu só via o carro saindo, colocando os sacos pretos dentro do carro da Jossana. E eu sabia, e depois, no escritório do Dr. Fernando Fernandes, numa conversa, a senhora Verônica contou pra gente que, no caso, até aquele momento, a gente sabia que a Jossana estava indo colocar fogo. Como a Jossana tinha uma residência no Parque São José, a gente achava que ela estava indo colocar fogo nessa residência, numa casa que ela tinha. Enfim, depois foi esclarecido para a gente pela própria Verônica, dentro do escritório do Dr. Fernando. Antes, se ele tivesse aqui, ele já estaria reclamando, mas antes que ele, sem a presença dele, a qual ela contou pra gente que os sacos pretos eram destinados à casa dela e ela que colocava fogo. Tá. Com relação à gravação do áudio da Verônica Sim. e da Alessandra, a senhora
teve conhecimento? Sim, sim. Sabe como é que foi realizado? Sei. Eu estava junto. Estava junto quando recebeu a ordem. No caso da Verônica. Pode falar. No caso da Verônica, nós recebemos primeiro o áudio da Alessandra e o garotinho falando que era pra gente, no caso, quem tinha contato com a Verônica era a Jossana. Nós estávamos na casa de Jossana, na praia de Santa Clara. E aí a Linda Mara pegou, falou, o garotinho ligou agora pra gente ouvir esse áudio. Você chegou a ver essa ligação? Chegou a ver no momento que estava no momento? Sim, estava todo mundo na sala. Na verdade, a gente tinha acabado de almoçar. Uhum. E aí, quando o senhor imagina, nós estávamos naquele momento com muito medo. É importante descrever essa situação. Segundo os advogados, nós estávamos num lugar seguro, como foi recomendado. Todos nós passamos por muita coisa, porque desde que terminou a eleição e começaram as operações da Polícia Federal, nós não tínhamos mais sossego. Então, um dia nós dormíamos em São Fidélis, outro dia nós dormíamos em Itaperuna. Depois, agora, de outras operações, nós fomos para a casa de Jossana em Santa Clara. Então, os conselhos dos advogados era para que nós fôssemos para um lugar seguro. Então, a gente estava nesse lugar seguro que a gente achava lá em Santa Clara, na casa da Jossana, e quando tinha um telefonema de garotinho, parava-se tudo que estava fazendo para todo mundo ficar atento ao que ele estava falando. Apesar dela não colocar no Viva Voz, eu estava sentada vendo televisão do lado dela e o garotinho pegou e falou, olha, eu preciso que vocês entrem em contato com a Verônica e com outras... E, na verdade, ele pensou até que tivesse mais pessoas que tivessem dado depoimento que pudesse gravar aquele áudio. E que ela faça um áudio parecido com esse aqui. Aí mandou pelo WhatsApp esse áudio primeiro da Alessandra e aí a Jossana se arrumou levou seu Azailton junto, que era uma liderança nossa que também estava em Santa Clara, e veio até Campos para gravar. E quando ela estava em Campos ainda, ela mandou esse WhatsApp para a gente, no caso da Verônica, e a Linda Mara pegou e falou que ficou bom e tal, então ela pegou e mandou esse áudio para o garotinho. Só que naquele momento, nós não sabíamos que... E nem foi dito, nem a Verônica, que esse áudio ia para o programa de rádio. A Verônica não sabia que esse programa... Não sabia. Quando ela gravou o primeiro áudio, achou que era só para o processo. E aí foi quando o garotinho, no programa Entrevista Coletiva, da Rádio Diário, desde 9 horas da manhã. Nesse dia o programa foi até 2 horas da tarde, quase. E ele colocou esse áudio por várias vezes, para, no caso, a população entender que estava tendo uma coação por parte da Polícia Federal. O senhor Antônio Garotinho tinha conhecimento que esse áudio não representava a verdade? Vou esclarecer, porque o áudio foi gravado. Esses termos, como é que foi feito? Esses termos do áudio, como é que foi feito? Tá, isso que eu ia falar. Eu não sei se ele tinha conhecimento ou não do que as pessoas estavam falando, porque eu não posso dizer o que ele achava, porque eu não estava perto dele. Mas o que eu posso dizer é que eram áudios montados, digamos assim, como a gente fala na linguagem popular, eram montados. Fala que você foi coagida, que você estava muito triste e que não sei o quê. E o que melhorava, no caso, eu vou falar no caso da Verônica, porque foi a qual a gente mais participou. Era uma pessoa humilde, que morava nas casinhas do Parque Prazeres. Tinha todo um apelo para que aquele áudio, naquele momento, desse certo. Certo. Só para confirmar, a Verônica, em depoimento passado, mencionou que tinha gravado um áudio e que esse áudio é o que foi parar, que ela tinha mandado para, se eu não salvo engano, para a irmã dela. Foi isso? Não, nunca foi irmã dela. Não. Isso foi a história que nós inventamos. Nós inventamos essa história, doutor. Ou para Jossana ou para Jossana? Desculpa. Não, doutor, não. Desculpa, doutor, presta atenção. Ninguém mandou áudio para ninguém. Foi gravado ao vivo. Por favor.
A Jossana saiu de Santa Clara para vir a Campos gravar esse áudio. Vamos falar a verdade. Nunca ninguém mandou esse áudio para ninguém. Isso não foi fofoquinha de WhatsApp. Vamos fazer aqui. Mandou e mandou para o grupo errado. Não teve grupo errado. Esse áudio foi gravado especificamente para esse intuito de colocar nos autos do processo e falar que naquele momento as coisas só estavam acontecendo porque as pessoas estavam sendo coagidas na Polícia Federal. Sim. As pessoas que faziam o áudio, que fizeram, participaram, tinham conhecimento que não existia coação na Polícia Federal? Tinha esse conhecimento? Olha, doutor, como eu estou falando com o senhor, Só para te clara olha, tem uma fala da Verônica que me chamou muito a atenção e que me colocou uma dúvida quando ela foi daqui para o Rio comigo, no mesmo carro. E ela, em algum momento, ela falou assim, não, porque o delegado estava até muito calmo, estava no computador dele, estava ouvindo louvor. Aí aquilo me chamou a atenção, peraí um pouquinho. Como que o delegado estava calmo se ele coagia? Ninguém que coage está calmo. Então aquilo já me chamou a atenção. Então, eu não sei se naquele momento, né, ela tinha, às vezes, né, foi também Mas alguém chegou para a senhora e falou o que você encontrou com essas pessoas? Não, eu fui lá coagida, lá eu fui coagida. Nunca. Ela nunca falou isso para mim nem para ninguém. Ela contava a história dela, que bateram na casa dela de madrugada, Polícia Federal, e que encontraram os cartões. Inclusive, fiquei muito chateada com ela, porque em todo momento que nós fizemos os cartões do cheque cidadão, nós pedimos às nossas lideranças para que contemplassem as pessoas do bairro e tal. E ela mesma disse que um cartão que foi encontrado na casa dela tinha sido do marido dela. Então, ela tinha também rompido uma questão de confiança na casa dela. Então, teria dois cheques cidadão, um dela e um do marido. Quer dizer, ali também houve uma quebra de confiança. A senhora tomou algum conhecimento que já teve pessoas mortas que receberam o cartão, o cheque cidadão? Você teve assim, ouviu dizer isso? Teve algum conhecimento? Eu tomei conhecimento pela imprensa. Só pela imprensa? Só pela imprensa, não. Alguém na própria secretaria, se beneficiou diretamente, desviou o próprio funcionário naquilo que a senhora está falando que era uma coisa bem solta, esse funcionário teria desviado, houve desvio próprio de funcionários para dar cheque cidadão para outras pessoas deles mesmos, sabe dizer se houve isso? Doutor, como eu estou falando, conhecimento a gente tem, eu só não posso dizer ao senhor especificamente. Não dizer não, mas ouvi e tinha conhecimento, sim, senhor. Havia o desvio dentro do desvio, é isso? Sim, senhor. Isso era corriqueiro, assim, né? Era, inclusive até algumas lideranças, até a gente tentava o máximo, e aí foi o próprio garotinho que acabou estragando tudo, porque eu falava para as lideranças, se não vier com a assinatura da pessoa, eu não vou desbloquear o cartão. O que aconteceu? Foi desbloqueado antes, e aí aquelas pessoas... Você não sabe como é que é, dentro da comunidade, dentro do povão. O povão vai espalhando, está desbloqueado. Quer dizer, antes daqueles recibos chegarem a mim, como que eu ia garantir se aquela assinatura ali era de quem realmente eu entreguei o cartão? Ficava difícil, eu não sabia, mas confiava naquelas lideranças. No início, aquelas reuniões que você falou que o senhor Antônio Garotinho, que deu início até para a gente... delimitar a responsabilidade de cada um no processo, que não se exaure aqui, tem outros processos. Sim, senhor. A senhora afirma e poderia emitir. O esquema todo, existia um comando principal? Sim. E quem era o comando principal? Era o garotinho. O garotinho que era o comando principal? Sim, sempre foi. E do cheque cidadão e do desvio também? Não. Não, do desvio do programa, do desvio da última... tá. Então, o desvio de finalidade, era ele que sim. Tinha alguém que no mesmo patamar dele? Não, ninguém era igual ao garotinho. A esposa dele, que era prefeita, tinha conhecimento desse esquema? Não, doutor. Não. Não, doutor, não tinha não. E era possível ela não ter esse conhecimento? Ela de uma engrenagem tão... Pois que é. se põe os que tem... Doutor, a única dúvida que eu tenho é que se eu sou... se eu pago...
digamos, um aluguel, R$400 por mês, e venho pagando 400, e de repente eu começo a pagar 1.400 na hora de assinar, mas eu não sei nem como que era feito esses pagamentos em termos de Ela ordem. assinava, mas só não sabe se ela tinha esse conhecimento. Sim, ela tinha esse conhecimento. Sabe se mais alguém da família dele, especificamente, a senhora fez um depoimento anterior, inclusive em sede policial, que fala que o senhor Vladimir, que é o filho do réu, outro garotinho, outro coisa, também teria participado disso, ele também estaria participado dessa situação? Na verdade, o Vladimir, ele participou por fora, digamos assim. O Vladimir, ele sempre teve uma liderança, enquanto o garotinho foi deputado federal, quem ficou à frente... Doutor, está dentro do mesmo contexto, doutor. Contexto, quer saber as pessoas aqui. No mesmo contexto. Responder, não? Isso está narrado, Não. está narrado nas provas do Tem que saber. inquérito que embasa a denúncia, doutor. A questão é que o Vladimir não foi denunciado nesse processo, então acho que não Está no mesmo contexto, permita doutor. com Para todos os saber bens. até como a gente está falando de uma associação criminosa, e aí foge um pouco, na verdade, esse processo está dividido, mas existem outros processos, para saber as pessoas que participaram, até se utilizou de pessoas da família que ele é denunciado, para participação, para definir a participação grau, Não, porque a testemunha depois, isso daí já constava do depoimento, na verdade, em sede policial. Dessa, tá até, dentro dos autos. ela Já poderia consta na explicar, investigação. até o esquema, como é que se deu o início do, então, melhor explicando como é que se foi o embrião do esquema de alastrar esse programa. Doutor Nilson, só para responder o senhor, ele nunca esteve fora, tá? Ele foi contra porque ele imaginava que aquilo poderia, de alguma forma, mas ele não foi contra quando o garotinho começou a dar as pessoas ligadas a ele. Começou a dar a Duda de Ururaí, a Canaã e as pessoas que faziam parte da equipe dele. O Vladimir, desde quando veio a Rosinha de volta para Campos, quando prefeita, o Vladimir ficou muito na liderança dessas pessoas. Então, inclusive, ele, na verdade, fazia meio que uma disputa com a liderança com o pai. Então, era uma coisa muito complicada dentro da família. E que eu não queria nem mencionar. Tá, ok. Questão Então, familiar, eu não quero. não precisa familiar, questão Enfim, pessoal. mas ele também, tanto que nas reuniões que esses candidatos faziam, posso citar várias deles, inclusive podem entrar nas redes sociais, ainda estão fotos, quem comparecia às reuniões era o Vladimir. As reuniões e das pessoas que estavam ali eram pessoas beneficiadas pelo cheque cidadão. Doutor, estou justificando essa pergunta, em razão até a senhor fez questionamento, a despeito de não estar rolado aqui, mas faz parte, primeiro, do depoimento dela que faz. E isso, pela narrativa do depoimento, isso tem ligação com o embrião desse esquema. Como que se iniciou? Então, pela narrativa que se tem, né, inclusive da denúncia, que faz parte da denúncia, foi o início, como se formou. Então, aqui não está citando nada pessoal, apenas para que já constou o depoimento judicial. Ele é uma investigação no inquérito, tudo bem. Aí se no inquérito. Porque tem que decorre do inquérito, né? Se for isso investigado no próprio inquérito, a gente até entende, mas não numa ação penal em que ele não faz parte. Vamos à frente, é o seguinte. A mesma questão, só desse tamanho do esquema que foi, desse vulto, de envolvendo tanta importância, tantas pessoas que entraram. A parte jurídica, o procurador do município, o senhor Matheus, não tinha nenhum conhecimento por isso, não passava? Não, nada, conhecimento ele tinha. Ele tinha conhecimento? E tinha. Quando, numa das vezes, ele só falava, governador, governador. E aí, mas o garotinho, ele não se deixava vencer por nem... as pessoas, é difícil falar, porque as pessoas não o conhecem. O garotinho tem grande poder de persuasão. Ele tem uma personalidade muito forte. Ele não se deixa vencer por argumentos que não sejam os dele. Tá. A senhora, o Tiago Ferrugem, Sim. ele tinha forte participação lá Muita dentro? participação. Lá dentro? O Tiago Ferrugem, ele foi criado pela família Garotinho. E eu costumo dizer que o Tiago Ferrugem tem características que o próprio Vladimir não tem. O Tiago Ferrugem, ele consegue... digamos que ficar, em termos de jeito de fazer política, ele copia muito bem o padrinho dele, que é o Garotinho. Então, o Tiago, ele sabe fazer
política Mas com os programas sociais. Mas ele participava efetivamente dessa, Sim, dessa do visível cheque, irregularidade? sim. Sabe dizer se ligava para as secretárias? Ligava constante. Quando eu falei coitada de Analice, eu falei no sentido de uma pessoa que não tinha autonomia para estar no cargo. Por quê? Porque a Analice, na verdade, ela foi escolhida pelo garotinho. Por quê? Ela estava muito pouco tempo dentro como secretária e seria a pessoa de confiança dele para fazer esse tipo de ação, como foi feito do projeto social, do desvio de finalidade. Então, na verdade, o Tiago, ele vigiava a Analice para que, dentro da cabeça dele, outras pessoas não fossem tão beneficiadas como ele. Nós sofríamos muito com isso, a parte de Lindamara. Nós sofríamos uma perseguição muito grande por parte do pessoal do Tiago Ferrugem. O senhor, quanto relação especificamente aos réus, Keller Soares, a senhora pode afirmar que ele recebeu o cheque cidadão? Sim. A Lindamara? Lindamara, obviamente, participei. Tiago Virgílio? Via os assessores dele lá, na secretaria. E não viu pessoalmente? Não, o Tiago usava muito Juninho. Eu não sei. Juninho, vou chamar assim, doutor. Tá. Eu via os assessores dele, digamos assim, né? Uhum. O Jorge Rangel? Sim, encontrei várias vezes, inclusive uma das vezes fiquei conversando com o filho dele na antessala. A senhora soube da reunião ocorrida fora da prefeitura de noite em localidade próxima ao fórum, um escritório, para destruição de alguma prova? A senhora teve conhecimento disso? Para destruição de provas? A senhora não sabe? Não, Você não sabe? Eu participei de algumas reuniões nesse prédio aqui próximo ao fórum, mas a reunião que eu participei foi próxima à minha prisão. Foi apenas, eu levei a Verônica e levei mais uma pessoa que também a gente achava que podia ser pega pela Polícia Federal. Tá, e essas reuniões aqui que a senhora participou perto do fórum, no escritório de quem? É algo de alguma coisa, de empresário? Sim, Quem? eu vou falar assim, eu não vou falar, eu vou falar com quem estava, eu não sei também. Estava na reunião, era o doutor Fabrício. A gente sabia que era o escritório Quem doutor... mais não, mas era reunião de quem? Não, a gente foi lá para conversar mesmo. Pra saber. Gente quem? Fui eu, Luiz Careca... Mas foi conversar... fui lá levar a Verônica. Foi levar a Verônica. A Verônica para ter instrução dos advogados a respeito se ela fosse... Porque, na verdade, a Polícia Federal primeiro parece que tirou algumas fotos de algumas casas e isso se espalhou muito rápido dentro da comunidade. E lá não teve reunião sobre a questão do programa Cheque Cidadão, não, né? Não, pelo menos com a minha presença, você não. Participado, né? Tá. Mas sei que havia, porque nas agendas havia reunião no escritório do Dr. Fabrício, reunião no escritório de Dr. Jonas, o filho de Dr. Jonas. Joninhas. Então a senhora afirma que o objetivo, já repetiu, não é só para a gente falar aqui, era desse incremento daquilo, ele foi puramente eleitoral? Sim, doutor. Eu não tenho dúvida que foi eleitoral, até porque quem fazia as reuniões eu falava o seguinte nas reuniões: se você quer continuar recebendo seu benefício, se você quer continuar que seus familiares um dia possam receber esse benefício, votem na Lindamara, votem em Dr. Chicão, porque é a continuidade de tudo aquilo que está sendo feito nesse momento. A escolha era exclusiva da entrega dos candidatos, eles que escolhiam as pessoas, era de livre escolha deles, para quem seriam beneficiados? Sim. Existia um controle, como o teu CRAS tem, você já falou que não tem um controle, mas existia sim um controle. Pode-se afirmar que nenhuma pessoa que recebeu, ou seja, todos que receberam, todos, eram estritamente pobres, que não tinham trabalho, ou que foram entregues sem qualquer interesse do candidato? Impossível. Doutor, todos que receberam, eu não posso garantir se todos que receberam mereciam receber. Porque esse recebimento, com merecimento e dentro das leis, só ia ser feito através das visitas das assistentes sociais. Não sendo feito, quem sou eu para julgar que aquela pessoa merecia ou não? Então não tinha controle disso? Não tinha controle. Ok. Então, essa última coisinha... Teve uma ameaça recente
Sim, Senhora, eu pergunto se a senhora deseja falar ou não, porque já tem um termo de declaração de voto, senhora. Se a senhora não quiser, fica à vontade. Não, se doutor, eu só manifeste. gostaria... Se quiser, a senhora pode falar. Eu só gostaria que... Ameaça, a senhora sofreu Sim, recentemente. recebi ameaça. Então, fica à vontade, se quiser. E eu mencionar tenho sobre certeza porque eu ando no mercado, eu ando no centro da cidade, eu vou buscar o meu filho, levar ou buscar o meu filho na escola ou no curso que ele faz. Eu sou um humilde, eu sou uma pessoa do povo. Eu não tenho por que receber ameaças se não for o processo que eu estou arrolada, doutor. Preste bem atenção. Eu conversei com uma das pessoas, com um dos assessores, e aí no começo desse processo eu fiquei muito nervosa quando foi pedido para que as pessoas tivessem acesso às testemunhas, porque num desses lugares do shopping, eu perguntei a essa pessoa, falei, poxa vida, você me pediu um cheque cidadão para sua mãe. Eu peguei o cadastro da sua mãe, e hoje você vai nas redes sociais falar mentira, compartilhar de coisas que eu não falei, que eu não fiz. Como que você pode fazer isso? Eu tinha uma grande consideração por você. Falei, olha, eu posso lembrar de coisas que não é sobre o cheque e que estão bem claras na minha memória. Eu falei para essa pessoa, eu falei para o Áquila Dias que eu estava muito triste com tudo que ele vinha fazendo nas redes sociais comigo. E logo, 2 semanas, olha só, doutor, não estou responsabilizando o Áquila, nem eu não sei de onde partiu a ameaça que eu sofri. Eu estou dizendo que eu já vinha sofrendo ameaças através das redes sociais, pessoas debochando, pessoas falando mal, pessoas que elas simplesmente atacam por atacar, porque elas são instruídas para atacar. Beth, mas como que você sabe que elas são instruídas? Porque eu era instruída para atacar. Como que é essa instrução para atacar? Como que é? Através dos grupos de WhatsApp. Eu fui instruída várias vezes para atacar em redes sociais quando não foi pago o cheque cidadão, quando teve o caso da Santa Casa, no caso do promotor Leandro, quando o delegado Paulo Cassiano teve o caso do que ele foi acusado de participar de campanha eleitoral. Enfim, eu participava, eu mandava, eu compartilhava, não só nas redes sociais, nos grupos. Quem é que comandava esse grupo? O garotinho. Nós tínhamos o grupo do Nós, que era um grupo específico e que tinha vários grupos, e ele criou uma rede também através de eu não sei, linha de transmissão, que essas pessoas eram inscritas lá na rádio, né, e as pessoas recebiam diariamente mensagens e muitas vezes instruções. Tanto que, vou confessar, como não sabem o meu telefone, eu recebo até hoje, tá? Atenção, grupos do Garotinho, eu recebo até hoje mensagens de vocês, muitas vezes falando até de mim mesma. Tá? Eu recebo ainda mensagens de vocês e no final vocês não esquecem de compartilhe no seu Facebook. Então, eu sei o que eu estou falando, porque eu também fiz parte. Tá ok. Obrigado pelo seu depoimento. Eu vou só guardar para assinar o termo ali. E vamos à próxima testemunho. Sou Eduardo. Obrigado. Guardar ali.